O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo João Maurício e hoje eu tenho o prazer de conversar com ele. Olha só, ele que é casado com Cleucineia, pai do Samuel, Luísa, do José Carlos. Na função ministerial atua como evangelista no Ministério ADECAM, meu reverendíssimo pastor Arlênio Gomes. Formações acadêmicas dele, olha só, gente, que coisa linda. Estudou no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, onde cursou teologia no nível médio e avançado. Vamos lá. Bacharel em teologia, licenciatura em história, pós-graduação em docência no ensino superior, pós-graduação em gestão financeira. E hoje eu falo com ele, meu amigo, a pedido do meu reverendíssimo, apesar de já conhecê-lo, a pedido do meu reverendíssimo pastor Arlênio, está aqui comigo hoje, o Leonardo Bessa. Isso aí. Meu irmão, que honra receber o senhor aqui. Essa alegria minha estar aqui, né, com você, com todos que participam desse podcast. Muito bom estar aqui. Que bom, Leonardo. Olha, eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aí vão ter aí muita coisa para aprender hoje com a gente, né? Leonardo, a gente sempre começa esse bate-papo perguntando, virou clichê nesse podcast, a gente sempre pergunta para as pessoas, porque muitas pessoas às vezes conhecem você na rua, né, na igreja, mas essa pergunta é muito importante. Eu vou fazer ela para você agora. Quem é o Leonardo Bessa? Isso, essa pergunta ela é uma pergunta bastante fácil de responder, né? Depois de alguns anos de vida e depois de ter uma família, a gente consegue responder um pouquinho mais fácil essa pergunta. O Leonardo é um servo de Deus, né? Um obreiro do Senhor, chamado por Deus. Isso numa dimensão ministerial, né? Mas antes de tudo isso, eu sou um pai de família, né? Um pai que ama a família que tem, um esposo que ama a esposa que tem. Inclusive, eu aproveito para mandar um beijão lá para minha esposa, também para o meu filho Samuel, Luísa e José Carlos, aqui o coração da família, né? Então, eu sou um homem apaixonado pela minha família, né? Um servo do Senhor, e alguém que a cada dia se envolve mais com a educação, tanto com relação à educação, a gente diz secular, né, e com relação também à educação cristã. Isso aí resume um pouco daquilo que a gente faz, né, atualmente, e isso torna um pouco característico da minha pessoa. Esse é o Leonardo, compromissado, né? Isso. Um homem de compromisso. Leonardo, vamos lá para a nossa primeira pergunta do nosso bate-papo. Vamos lá, irmão Leonardo, pergunta a você, como foi esse despertar para investir na vida educacional e alcançar as graduações que o irmão possui? Como foi isso na sua vida? Isso, então, a jornada acadêmica, ela se torna essencial, né, para a vida de todas as pessoas, mas a gente já teve um tempo onde as pessoas conseguiam fazer muitas outras coisas sem uma formação acadêmica, por exemplo. Ela não podia fazer.
Eu conheço muitas pessoas que eram empreendedores, foram empreendedores desde muito cedo, vendendo legumes, né, de porta em porta, Sim. vendendo pão de porta em porta. Então isso durante um período foi muito útil, né, e ainda é para quem gosta de empreender, por exemplo, mas hoje uma formação acadêmica ela ainda abre muitas portas, né? Se a gente analisar, nesse final de semana a gente teve o concurso público dos Correios, né? Sim, exato. Então a gente teve lá provas para o público de nível médio, né? E também para quem tem o ensino superior. Então, naturalmente, quem tem ensino superior, ele tem mais oportunidades no mercado de trabalho do que aqueles que ainda não alcançaram, né? Então, olhando para toda essa história, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E por trabalhar muito cedo, a gente tinha naquela época, na década de 90, muito assim, era muito presente na nossa cultura daquele momento, a gente já trabalhar, pensar em trabalhar, ser igual o pai e pensar em trabalhar. Então, eu já estava naquele ritmo de trabalho muito cedo. Mas isso era de acordo com as pessoas que eu estava envolvida. Sim. Então, eu tinha um grupo de amigos que pensavam em trabalhar muito cedo. Então, o sonho era logo terminar os estudos, e muitas das vezes não tão bom ou tão bem feito assim, e logo ir trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar, mas em seguida eu vi a necessidade de mudar, né? Então eu comecei a trabalhar numa outra cidade, fui para Nova Friburgo e comecei a ter contato com outras pessoas que queriam me dar oportunidades profissionais, mas eu não tinha uma formação ainda, tinha parado no 2º ano do ensino médio. Então rapidamente eu me dediquei, terminei meus estudos pelo SEJA na época. Com né? que idade? Isso aí eu estava isso aí foi em 2003, 2003. Né? Há 20 anos atrás, 21 anos, eu terminei meus estudos pelo supletivo, né? E logo em seguida eu comecei a fazer muitos cursos, né? Ainda não fui para a graduação diretamente depois do ensino médio, mas por trabalhar em Friburgo, eu ficava andando no centro da cidade, onde tinha curso gratuito eu fazia. Que legal. Né? Então eu lembro que marketing pessoal, informática, eu fiz vários cursos, PNL, fui fazendo curso de vendas, atendimento, telemarketing, sou operador de telemarketing também. Então fiz, acho que muitos cursos gratuitos até que eu consegui uma oportunidade de um currículo melhor. Porque eu tinha pessoas que me indicavam, mas eu não tinha um currículo ainda, né? E não só pelo currículo, mas também pela própria formação profissional que os cursos nos habilitam e nos permitem ter. Então, a partir dali, eu vi o quão importante era, porque a gente estudar dá o mesmo trabalho do que não estudar. E o tempo passa da mesma forma, para quem estuda e para quem não estuda. Então, fiz vários cursos, né? Cursos preparatórios, e em seguida, aí, quando foi 2014, aí sim eu já fui para o seminário teológico, em 2014. E ali já veio um despertar muito grande, porque eu via que muitos conhecimentos precisavam passar pelos estudos. Então, fiz a primeira graduação a partir de 2014, né? Então foi um período assim, de uma experiência muito boa. E eu lembro que ainda na adolescência, antes desse iniciar logo na faculdade, eu trabalhei numa banca de jornal e lá o Google daquela época, a gente tinha o sonho de ter uma Barça, uma coletânea de livros que era vendida, era um sonho, nem todo mundo podia ter, que era muito caro. Verdade. Mas pelo fato de trabalhar na banca de jornal, eu lia de tudo um pouco, né? De tudo um pouco que eu tinha que atender os clientes, e algumas revistas que vinham abertas a gente lia, era muito bem informado por todos os jornais, enfim. E eu aprendi esse gosto pela leitura. Então, tudo aquilo que eu ia construindo de leitura, sempre eu via que precisava se especializar. Não era só conhecer superficialmente um assunto, mas se eu quisesse manter uma carreira um pouco mais sólida, precisaria então passar pelo viés dos estudos, né? Então aí veio essa construção. A partir de 2014, então eu iniciei minha primeira graduação. Que bom se todo mundo pensasse assim, né? Porque é muito importante. Você relatou aí que vivia um grupo de pessoas, né? E essas pessoas, geralmente no Brasil é assim. A gente que veio de família humilde, né? De pessoas que trabalhavam muito no pesado, enfim, né? Não que isso seja motivos para que a gente não estude,
Mas as pessoas, elas vão por esse caminho de, não, vou terminar meus estudos aqui, vou parar por aqui, já vou iniciar trabalhando. E com isso ela perde oportunidades futuras, Sim. né? Como você relatou, que poderia dar para ela uma estabilidade financeira melhor, Sim. um emprego melhor, né? E acaba se prendendo dentro desse roda-moinho e não sai dali. Legal, Leonardo, sua colocação é plausível, muito importante. Mas isso também é importante a gente observar que não é simples, né? Hoje, quando eu faço um resumo, né, na questão da história de vida, é um pouco mais simples, né? Um pouco mais simples. Mas essa decisão de buscar conhecimento, essa decisão de você saber se aquela pessoa que você está andando ou está vivendo junto, eu digo de colegas, amigos, sim, colegas de trabalho, enfim, se elas de fato pensam para o futuro, de um benefício para o futuro ou não, isso não é simples identificar. Principalmente para adolescente e jovem, isso não é simples. Não é simples. Depois que por isso que o ensino é tão importante, porque ele ajuda a gente a fazer essas avaliações e tomar uma decisão muito mais rápida. Né? Naquela época, eu quebrei muito a cabeça. Né? Eu quebrei muito, tanto é que eu demorei muito. Era para eu estar hoje com um pouco mais de tranquilidade para falar de uma carreira educacional dentro de uma idade adequada, porque isso tem. Não existe limite para o estudo, não existe. Mas se a gente analisar pela questão do próprio Estado brasileiro, tem a idade ideal. Exatamente. Para entrar na escola, passar pelas fases ali do ensino fundamental, depois do ensino médio, superior. Existe uma idade ideal. Então, para quem está em casa, mesmo tendo essa idade ideal, se a gente perdeu por algum motivo, por quê? Várias pessoas ele atrasa para estudar ou para. Às vezes a família muda muito de cidade. Sim. Às vezes teve um problema de saúde. Às vezes ele não adaptou com a professora. Pode acontecer. Às vezes não adaptou com os colegas. Às vezes a família passou por uma quebra financeira e não deu continuidade. Então, são muitos motivos. Sim. Outros ficaram rebeldes, né? Eu estou revoltado e não quero estudar. Mas e agora que a maturidade chegou, ele viu a realidade? Que hoje, dependendo do salário, não dá para bancar a família. Verdade. Tem algumas privações. Eu queria voltar a estudar, Leonardo. O que eu faço? Dá tempo de voltar a estudar. Mas eu sou tão pobre e não tenho dinheiro. Hoje você pode estudar de forma gratuita, né? O governo tem vários incentivos. Também a educação privada tem incentivos, bolsas, para quem quer iniciar, quem quer estudar. Se você for para o Enseja, você pode fazer sua prova anual, quem sabe concluir o ensino fundamental, ensino médio. Então é possível. Não é simples uma carreira educacional, mas a gente avaliando não importante. Tem desculpa, sim. Né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. É difícil, mas hoje a gente diz graças a Deus, né, que é possível. Verdade. Leonardo, na sua opinião, onde começa a educação? Né? Como ensinador, né? Onde começa a educação? Em casa, escola ou na igreja? Qual a sua opinião? Então, vamos lá. A educação ela começa em casa, né? E ela começa em casa, deve permanecer em casa e se manter em casa. Educação. Sim. Tá? A gente tem o perfil da escolarização, que aí é um outro tipo de ensino. É claro que por ter pessoas lá que também têm família, ele acaba compartilhando outros ensinamentos para a vida. Mas a educação, para a formação do caráter da pessoa, ela começa em casa, é responsabilidade da família. Só que os três se completam. Né? Porque, em primeiro lugar, o ser humano ele é educado a partir da Bíblia. Sim. A partir de Deus. Então, todas as orientações que a gente tem para a humanidade, independente de religião, de credo, se a pessoa acredita ou não, a gente vai ver que a orientação da palavra é presente. Então, todos os códigos de lei passam pela palavra. Sim. Independente das culturas, sempre tem lá. Por exemplo, se a gente sair aqui agora na cidade, onde a gente está, com uma prancheta na mão para fazer uma pesquisa, e parar em um bar, por exemplo, pode estar lá vários bêbados, talvez. Ou se a gente parar numa praça, pessoas com boa formação,
parar em uma academia, parar numa delegacia, em qualquer lugar, no hospital, a gente fala assim, é legal roubar? Não passa pela religião, mas a pessoa fala, não é legal. É legal trair? Não, muitos até matam por isso. Exatamente. Então a gente vai ver, mas quem que trouxe isso para o ser humano? É só uma família? Não, isso vem da palavra de Deus, vem da Bíblia, vem de Deus. E Deus plantou isso em cada ser humano. Então quem que falou para o ser humano que ele precisa sorrir? Independente, é uma linguagem universal. Exatamente. Se a gente sair daqui e for para a África, se a gente for para o Oriente, qualquer país que a gente for, as pessoas sorriem. Por quê? É uma linguagem universal. Deus que colocou essa linguagem no ser humano. Então, quando a gente fala de educação, ela parte da família com a responsabilidade da família. Sim. Mas baseada em quê? Baseada na palavra de Deus. Baseada na palavra de Deus. Aí dá tudo certo. Agora, a gente sabe também que através de ensinamentos técnicos, é possível sim a escola contribuir para a educação de crianças. Porque às vezes tem crianças que elas são crianças que não têm o apoio de uma família. Eu trabalhei numa escola, por exemplo, eu dei aula no estado, um período, né, no estado do Rio de Janeiro, e nesse período que eu trabalhei no ensino fundamental. E quando foi a primeira reunião de pais, eu fiquei algumas crianças com bastante rebeldia, outros não estavam adequados, outros não conseguiam estudar, não rendia, letra muito ruim, outros não escreviam, não interpretavam. Eu fiquei muito preocupado. E conversando com a minha esposa, que também é educadora, a gente sempre analisando. Quando a gente foi analisar, os meus alunos, os pais eram quase da idade dos filhos. Nossa! Entende? Pais, alguns chegavam e falavam assim, você está acompanhando quem? A sua mãe de fulano. Ou seja, uma mãe muito nova, que não teve um suporte da família. Sim. Tá? Não teve um suporte da família, porém, o trabalho que eu cumpria dentro do colégio era um trabalho de orientar. Então eu tive a alegria de ter vários alunos e orientar. Por exemplo, tinha um aluno que estava com 17 anos, ele estava no 9º ano, olha só, com 17 anos, ele perdeu quase 4 anos. Eu falei, aconteceu com você? Meu pai machucou muito a minha mãe, eu fiquei muito revoltado, eu não queria ver ninguém. Eu falei, e hoje? Ele falou, estou arrependido porque eu estou ficando para trás. E se eu te ajudar? Entende? Então, eu tracei todo um processo educacional para ele, em particular, para ele, para a irmã, que era a cuidadora dele. Então, ele tinha sonhos, ele tinha planos, ele tinha desejos. Você vê que ele não quis desistir, né? Não, mas é difícil. Por quê? Porque se ele fosse depender só da família nesse momento, isso não é uma regra. A gente está exemplificando. Então, a educação, ela parte da família, baseada também naquilo que Deus tem para o ser humano. Só que chega uma hora que a família ela precisa ser apoiada tanto pela palavra de Deus, que é transmitida pelas igrejas, quanto pela escola. Então é um conjunto. Sim. É um conjunto. Então lá a gente tem professores que se preocupam, professores que observam. Por exemplo, eu tive um aluno que a letra dele era gigante. Aí eu falei assim, esse menino está precisando de óculos. Ou seja, a gente ajudou a família naquele momento. Então ele conseguiu ir mais um pouco. Então hoje a educação é uma responsabilidade da família, cuidar, educar, orientar para o futuro, orientar no caráter, para que a criança tenha decisões mais acertadas, melhores comportamentos. A família supra a necessidade da alimentação, da segurança, tudo é da família. Agora, se a família se basear na palavra de Deus, e a família vai ser muito mais forte. Muito bem seguido. E tendo ainda o apoio da escola, aí sim, essa criança vai crescer uma criança potencial, porque vai ter ali professores que estudaram, que vão direcionar, vão ver talentos, vão observar na criança potencial, e aí sim, imagina, uma família pautada na palavra de Deus. Não estou falando aqui de família louca, no sentido assim, eu sou só cristã, eu sou só católico, eu sou só espírita, eu só quero isso. Não, é uma família que ela é pautada pela palavra de Deus, bons ensinos, uma família que orienta a própria família e agora que participa junto com a escola. Aí a gente vai ver aí um tripé perfeito para uma família
mais forte. Você vê que a Bíblia ela é tremenda. Se as pessoas se basearem nos ensinamentos da Bíblia, com certeza o futuro das pessoas serão melhor, né? A gente sabe disso. Teve uma época que eu, não sei se foi aqui no podcast que eu falei sobre isso. Eu falei que o estudo secular ele é muito importante. Ele existe, está aí, mas o estudo secular, junto com as bases bíblicas, molda um caráter de um ser humano melhor, né? Você vê que se não fosse assim, para que existir igrejas, para que existir a palavra de Deus? A palavra de Deus é a base do ser humano, né? A nossa base é a palavra de Deus. Para nós que somos cristãos e também para aqueles que não são. A exemplo que você usou do bar. O cara sabe o que é certo, o que é errado. E aonde que ele descobriu isso? Não é, Leonardo? São os princípios, né? Os princípios, muito importante. Leonardo, e com relação a lidar com fracasso, né? Você já teve algum momento da sua vida que dentro, né, da educação você fracassou e pensou assim, cara, quer saber? Eu vou abandonar isso aí, vou parar com isso. Dentro desse molde, desse assunto que a gente está conversando, saiu mais ou menos um assunto que levou para esse lado, mas não foi exatamente. Então, vamos dar um posicionamento para isso aí. Dentro do seu conhecimento, você, dentro da sua vida, na verdade, você já passou por algum fracasso? Já muitos, muitos, né? Pensou em desistir? Sim, isso aí é normal. Isso é importante você responder isso, desculpa de interromper, porque eu acredito que tem pessoas agora em casa, né, que estão vivendo esse momento. Sim. Fracassou, desistiu e falou, quer saber? Esse assunto desse podcast de hoje tá até chato, porque ficar falando de estudar, cara, eu não tenho mais tempo para isso, meu negócio é trabalhar, é cuidar da família, enfim, e a sua resposta vai servir de base para talvez trazer ânimo para essa pessoa que está vivendo essa situação. Sim, a gente espera contribuir, né? Se a pessoa não estudar, vai chegar uma hora que ela vai ter que pagar alguém que estudou para resolver algumas coisas. Muito interessante. Então, né? Eu não gosto de estudar, mas se você precisar resolver alguma questão na área do direito e da justiça, você vai ter que pagar alguém que estudou. É verdade. Né? Não quero estudar, mas se machucar e não souber se tratar, tem que contratar alguém da área da saúde para te ajudar, enfim. Então chega uma hora que precisa, né? Não quero tirar minha habilitação. Então você vai ter que contratar alguém para dirigir para você. Seja um motor, seja a empresa de ônibus, seja o táxi, vai ter que pagar. Então a gente não pode fechar a mente, né, e os olhos para a educação, porque quando a gente fala de educação é no sentido muito amplo, porque vai ajudar muito a nossa vida. E a questão do fracasso e do desânimo, isso é comum à vida humana, né? É comum à vida humana. A Bíblia até tem uma passagem que muitas são as aflições dos justos. E não é nem de pessoas que é ímpia ou problemática, não. É do justo. Até, entende? São muitas aflições. E uma delas, dentro da aflição, está o desânimo. Então, existe na nossa história de vida o desânimo. Então, a gente tem a ansiedade natural, que é aquela que nos faz pensar no trabalho no dia seguinte, no compromisso que nos faz levantar. Exato. Isso é um nível de ansiedade leve e ideal para o ser humano levantar e se movimentar. Agora, chega uma hora que as coisas, às vezes, não saem como planejamos, seja por nós ou por outros que nos levam ao desânimo. Por exemplo, eu lembro que na minha licenciatura em História eu pensei em parar. Né? Eu fiquei bastante desanimado, difícil para estudar. Por quê? Eu estudei fora da idade ideal, como a gente conversou. Sim. Então o sacrifício é muito... Hoje eu ainda estudo, né? Eu ainda continuo estudando. Então eu trabalho a semana toda. Saio 7, chego 7. Saio 7, chego às 19. Então, para eu dar atenção à minha família, normalmente a gente tem um tempo à noite, se fala durante o dia, mas o final de semana a gente reserva para a família, sábado e domingo. Só que eu preciso estudar, e tem dia que eu estou muito cansado, então o que eu faço? Normalmente, de sexta para sábado, eu acordo 3 da manhã, de sexta para sábado eu acordo 3 da manhã, estudo de 3 da manhã às 7 da manhã. Nossa, é um sacrifício, né? Sim. Aí estudo até às 7. Para eu, quando der 8, a gente já está tomando café juntos e a partir dali eu não falar mais de estudo, pegar livro, pegar material, sentar no computador.
para não ter um tempo com a família, de cozinhar junto, comer junto, sair juntos. Ok, é um tempo. Faço isso até hoje. Então, aí como que a gente lida com isso? Porque vai chegar um momento que pode acontecer o desânimo. E eu lembro que na minha graduação eu falei com minha esposa, eu não vou mais. E pensei em parar. Estava muito cansado, muito compromisso, muito trabalho. Ela falou assim, não, a gente vai conseguir. E eu estava numa faculdade privada, então eu tinha que pagar também, uma questão financeira. Ela falou, não vai dar certo. Eu falei com você, não vai, eu acho que não vai dar. Vai, ela vai. Até um beijo para você, meu amor, você é uma benção. E me motivou de uma tal forma que eu pensei em parar. Só que quando a gente analisa parar e continuar, desanimar e animar, parar é mais fácil. Parar é sempre mais fácil. Ficar desanimado é sempre mais fácil. Ser uma vítima é sempre mais fácil. Vou parar porque mamãe nunca foi mesmo, mamãe não estudou, papai não estudou, minha família ninguém estudou, os jogadores de futebol não estudou. Não, mas e aí? Mas e nós? Qual é o nosso propósito de vida? Então parar é muito mais fácil. Agora, o testemunho é que move a vida do ser humano. É o testemunho. Às vezes a gente tem um desânimo, mas quando a gente olha o futuro, a gente vê, eu vou chegar lá. Então, se você hoje está desanimado, né, em qualquer área da sua vida, esse momento aqui é para Deus abençoar a sua vida, né, a sua mente, que é o coração e mente é a mesma coisa, para você não desistir. Eu tenho uma experiência muito interessante de uma irmã que a gente trabalhou na congregação dela, e ela não tinha concluído o ensino médio ainda. Sim. E a gente já... Então não é de hoje que a gente fala de educação. Então a gente já motivou. Eu fiz um mapa para ela ir a Friburgo fazer a prova dela. Ela fez a prova dela em Friburgo, passou, iniciou a graduação. Quando foi abril desse ano, ela já está formada 4 anos depois. Que legal. Olha só. E depois disso, o esposo dela me ligou. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, eu preciso que você faça um mapa igual aquele que você fez para minha esposa lá atrás. Tá vendo? E eu fiz ele. Ou seja, é educação. É o estudar. Então, envolve desânimo? Claro que envolve desânimo. Leonardo, e há também uma importância também você estar próximo de pessoas que vão te incentivar, com certeza, né, a avançar. Porque existem pessoas, cara, que puxam a gente para trás, né? Não. Você está com as pessoas certas, no ambiente certo, no momento certo, e isso é importantíssimo para que isso faz diferença. Que avance, né? Tem que saber identificar. As pessoas que têm um assunto muito pessimista, por exemplo, se a caneca está aqui, no meio, aí você começa a fazer uma análise dos seus amigos. Pergunta para ele assim, essa caneca está mais ou menos vazia ou mais ou menos cheia? Se ele ficar, está mais ou menos vazia, ele é pessimista. Sim. Entende? Porque normalmente você vai ter uma análise que pode estar também mais ou menos cheia. Então a resposta da pessoa, as atitudes da pessoa, ela, por exemplo, colega de escola, você que está aí entrando no ensino médio, imagina se seu colega fala assim, hoje nós não vamos para a escola não, hoje nós só vamos zoar, hoje eu não vou nem usar caderno. Não, aí você já está vendo, ele está dando sinais. Imagina, você que está aí, ó, 16, 17, aí a menina chega pra você agora e diz assim, namora comigo, vamos curtir a vida, sai fora dela. Eu digo isso, é claro que você tem a sua escolha junto com a sua família. Não, eu posso, tem criança que namora com 15, com 16, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Então, se a menina não quer deixar o rapaz se formar, naturalmente já é uma ameaça. É um problema sério. É um problema, claro. Os imperadores em Roma, por exemplo, não estou dizendo que eles eram exemplo para a gente, não. Estou dando um exemplo da cultura. Normalmente, quando a mãe via que o filho estava sendo a pessoa a ascender ao trono, qualquer pessoa que entrasse no caminho para tirar essa conquista, ela tirava do caminho. Não deixava. Não deixava por conta do propósito. Então existe, por exemplo, eu tenho um filho de 16. Eu falo com ele, cara, você vai poder ser quase tudo que você quiser. Claro que tem as eventualidades, pode adoecer no futuro, tem um monte de situação que pode acontecer. Porém, aquela análise natural, a gente diz assim, cara, tem uma hora ideal para namorar. Tem uma hora ideal. Alguém pode dizer, mas isso é muito antigo esse assunto, mas vai ver o resultado aí depois. Vai nos kits de maternidade das prefeituras, o índice, a faixa etária das jovens que estão lá, das mães.
A maioria são adolescentes. E Tudo depois... menina nova. E agora, o que nós vamos fazer? Aí o menino tem 15, ela tem 15, ele não pode ter um trabalho ainda, não tem uma formação adequada. Aí o sogrão, quebra o galho aí, me dá a laje. Aí o sogro, até te dou a laje, mas você vai construir com o quê? Não sei, então mora comigo. Pronto. Entende? Não é um problema não, ajudar não, tem que ajudar, podendo ajudar. Ou seja, mas vai ser um problema. Imagina, a família vai ter que criar agora 2 que são crianças, que daqui a pouco ela vai querer Nescau ainda para tomar. Até porque isso é um problema que os pais também são responsáveis por ter gerado esse problema, né? Porque uma menina de 15 anos, lógico que os pais não têm controle... Não, de tudo não. De tudo, mas contribui. Se tiver uma boa educação Sim. dentro de casa, a filha também vai, Isso. o filho também vai, né? Dizer, Isso. não, tá certo. E não vai ser proibida namorar, não é Exato. nada disso. Vai namorar, vai ter um relacionamento bacana, vai sair. Só que eles mesmos vão entender o que pode e o que não pode fazer. Mas aí depende muito, como você falou desde o início, com quem a gente tem o nosso contato diário, semanal. Então, para alguns, isso não é problema. Então, a comparação, por exemplo, se a gente sair daqui e for em algumas regiões pobres, seja no Brasil, seja em outros países, às vezes a gente vê pessoas felizes, mesmo morando numa casa sem Com piso. muito pouco, né? Mas por quê? Porque a comparação dele é igual. Então, todos têm uma casa muito ruim. Todos têm uma casa que chove dentro. Sim. Então, a comparação é aquela. Então, tá tudo normal. Então, o índio, há pouco tempo, os defensores dos índios, né? Eu fiz uma análise até numa defesa em um curso. Eu falei, por quê? Claro que existe uma cultura. Perfeito. Mas agora, eles são seres humanos igual a gente. Então, por que ele não pode correr na floresta de tênis? Ele não ia caçar muito melhor? Não, mas ele é índio, tem que deixar ele sem tênis para preservar a cultura. Ah, tá, então a gente usa um tênis confortável e ele anda lá. Deixa o índio de pé no chão. Entende? Mas aí, quando se faz essa cultura de análise pela análise do local, parece normal. Mas quando a gente faz a análise de um conforto, é claro, Leonardo, mas isso é se meter muito na cultura de alguém. Tudo bem, a gente preserva, a gente respeita a cultura de cada um. Sim. Mas a gente está só, de uma forma muito madura, analisando aquilo que pode ser feito. Tentar melhorar de alguma forma, né? Então, quando se tem uma comparação e alguém me dá a oportunidade de ver as duas coisas, aqui, corre com esse sapato. Opa, caça com esse tênis. Opa, melhorou. Imagina você poder guardar o seu alimento numa geladeira por mais uns dias. Exatamente. Ué, mas isso aqui foi muito... Imagina não precisar matar o seu filhinho se tem um tratamento. Exato. Você não precisa enterrar o seu filho, não precisa matar seu filho porque ele é... mas se meu filho é deficiente na floresta, ele não pode caçar. Então é melhor sacrificá-lo porque ele vai sofrer para se manter. Dependendo da cultura é o que acontece, Sim, é verdade. Mas aí quando a gente traz para uma outra sociedade, quando a gente compara, existe tratamento, existe uma cadeira melhor, existe um medicamento um pouco melhor. Então, quando a gente fala dessa questão da cultura, de quem decide, às vezes, dar um passo rumo à educação, de acordo com a idade, de acordo com a família, passa muito pela comparação. Então, que a gente possa hoje, quem fracassou, quem está desanimado, é possível retomar. Então, não fique parado. As vitórias... se você quer ter um testemunho no final da vida para contar, vai passar pelos momentos difíceis. Se você caiu, a luta é assim mesmo. Campeões se formam baseado nas suas derrotas, porque na derrota, na dificuldade, é onde a gente avalia melhor a nossa vida. Quando a gente fracassa, o fracasso ele deve servir para quê? Para eu analisar. Por que eu fracassei aqui? Aí você começa a ver onde você errou, onde eu errei. E eu começo a ajustar essa rota para que eu possa agora ter uma trajetória de cultura e de vitória. Evitar que isso chegue para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para os amigos, pessoas próximas, através daquilo que a gente tem de dificuldade e também supera. Então, ainda que tenhamos as aflições da vida, as dificuldades, não desanime, não pare. Isso é normal. Todo mundo tem desânimo. Todo mundo fracassou uma vez. Agora, a diferença é o que a gente faz com esse fracasso que a gente, às vezes, atravessa. Não pode se acomodar, gente. Fracassou, caiu.
Quem nunca caiu de bicicleta, Leonardo? Imagina se no primeiro tombo de bicicleta a gente desistisse. Então caiu, levanta, sacode a poeira e vamos embora. Olha para frente e esquece o que ficou para trás. Leonardo, vamos lá. Olha só, qual é a diferença entre inteligência física, inteligência mental, inteligência emocional e inteligência espiritual? Tá, vamos tentar absorver tudo isso. Quando o ser humano ele foi criado por Deus, né, Deus criou os primeiros, né, segundo a Bíblia, foi Adão e Eva. A partir dali, Deus não tem mais o trabalho de criar o ser humano, moldando o ser humano. Agora, existe uma questão biológica que ele plantou no ser humano. Então, o casal se olha, se gosta, na maioria dos casos, e agora, através do espermatozoide e o óvulo, forma-se uma nova pessoa. Então, a partir da concepção da origem, a alma junto. Sim. Então, não existe no céu um depósito de alma, que a alma venha para a terra, não. É a partir da concepção. Então, todo ser humano, quando ele é concebido, ele agora já passa a ter uma inteligência dada por Deus. Sim. Tá? E essa inteligência, ela vem em formato de sabedoria. Então, a criança, no ventre, já reconhece a voz de quem fala com ela. Ela já tem uma ligação muito forte com a mãe que está gerando. Sim. Enfim, então, ela já tem uma inteligência natural. Depois, a gente tem uma inteligência que é uma inteligência desenvolvida. Então, se a criança que foi gerada, ela já sabe contatos com os seus pais, ou as pessoas que cuidam dela ainda no ventre, quando ela sai, ela é potencial para ser ensinada. Ela já vem de Deus com esse espírito ensinável. Então, se a gente pegar uma criança, a gente consegue moldar o caráter dessa criança. Você consegue fazer com que ele seja um esportista, com que ele tenha resistência. Tem criança que você pegar ele ao longo dos anos e salta de paraquedas. E tem outros que têm medo de barata. Como é que explica isso? Tá vendo? Ou seja, é a forma que ele está sendo desenvolvido e está sendo orientado. Então, a gente tem uma inteligência ensinável. E a gente tem pessoas que ele também, para algumas coisas, ele tem uma aptidão, uma inteligência diferente de outros. Tem uns que, por exemplo, ele vai ter que fazer um curso de 10 anos para tocar violão. Mano. Nem toca. Mesmo assim não consegue. Não vai. E outros vão tocar facilmente. Uma semana não vai estar tocando. Outros, como eu, por exemplo, se você falar comigo para eu ir no Rio de Janeiro dirigindo, eu vou muito bem. Agora, mas se me der um caminhão para eu dirigir a serra, subir naquela carreta devagar, não vou ter o mesmo rendimento. Então, cada um tem essa inteligência, tá? Dada por Deus. E quando a gente fala de uma inteligência espiritual, ela também é uma inteligência moldada. Ela é moldada. Então, a pessoa que tem o contato com alguém que a ensina sobre a vida espiritual, ela sim pode ser desenvolvida. A gente tem na Bíblia Sagrada a fé. A fé, ela não pertence a ser humano nenhum, ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é o autor da fé. Sim. Então, o criador da fé é ele. Só que quando ele dá a fé para o ser humano, essa fé, ela passa não pelo peito, onde a gente coloca a mão, ela passa pela mente. Então, quando a gente fala de coração e mente, a alma, ela está na mente. É uma ligação. Aqui é só o órgão. Então, quando a gente fala dessa inteligência espiritual, é baseado pela fé. E a Bíblia diz que Jesus, para uns, ele disse assim, vocês ainda não têm fé? Por exemplo, ele teve várias vezes de conversar com os discípulos e dizer, vocês ainda não têm fé? Numa travessia de um mar, e deu um temporal muito grande, eles ficaram nervosos, nós vamos morrer. Jesus falou, vocês têm fé? Só que quando chega para uma mulher, diz assim, mulher, grande é a tua fé. Então, a fé tem tamanho. A fé pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida. Então, de acordo com o ensinamento que a gente tem hoje, de outros seres humanos, a gente tem, então, uma inteligência que a gente já nasce com ela, que é a inteligência do ser humano, por isso que a gente não veio do macaco, até porque o macaco parou de virar gente. Então, a gente não veio do macaco,
A gente não tem essa evolução, mas agora a gente tem sim a possibilidade de evoluir mentalmente, Sim. no sentido daquilo que a gente aprende. Então, a gente nasce com um grau de inteligência dada por Deus, que isso é sobrenatural, ninguém consegue explicar. Só que depois que essa criança ela vem ao mundo, depois do nascimento, ela agora pode ser moldada, e essa inteligência ela pode ser utilizada tanto para construir um artefato nuclear para destruir pessoas, quanto para desenvolver medicamentos para curar. Exatamente. Tá? Então tem essas diferenças. Até é um assunto muito profundo, né? Eu não consigo nem detalhar todo esse assunto, que isso foge ao meu controle, né? Mas aqui é só um pouco daquilo que eu analiso, né? Quando penso. Chega uma hora que eu paro de pensar porque é muito profundo e não consigo chegar. É muito importante a sua colocação. Leonardo, Leonardo, olha só. A gente sabe que a educação que as pessoas recebem, né, no secular, né? Vou usar esse termo secular porque não sei se é o termo correto. Você que é professor, estou usando o termo correto? Secular, fora da igreja. Sim, quando a gente é um linguajar muito... É um linguajar... Me corrige aí. É um linguajar que a gente utiliza muito dentro das igrejas, às vezes, para fazer a comparação, né? Sim, não tô muito fora não, né? Pode usar. Então tá. Você acha que, devido às ideologias que existem hoje dentro dos métodos de ensino, né? Existem muitas ideologias, né? Então você acha que é necessário ter cuidado, né, com essa educação fora da igreja, essa educação secular, né, usando esse termo? Você acha que é necessário ter esse cuidado? Porque nós vemos, né, que existe métodos de ensino que levam as pessoas para ter comportamentos, por exemplo, as pessoas falam de os homofóbicos, né, as pessoas falam sobre diversos assuntos, né, e tentam incontinamente, vamos falar do negro, né? Antigamente a gente podia brincar com o negro, hoje não pode mais. Então eu acredito que isso tudo está embutido em ideologias. Dentro da sua opinião como ensinador, é necessário ter cuidado com o método educacional secular? Sim. Tudo que passa pelo viés do ensino, a gente precisa ter cuidado. Então, uma preocupação muito grande de Jesus Cristo foi ensinar. O tempo todo Jesus ensinava, tanto para a multidão quanto para pessoas individualmente. A preocupação dele era ensinar. Às vezes estava na praia, o pessoal sobe no barco e ensina a gente. Então, o tempo todo tinha isso. Às vezes ele viu um grupo de pessoas. Teve um grupo de pessoas que viajou vários dias, ficavam sem comer e sentados o dia todo, vários dias, ouvindo Jesus ensinar. Até que acontece a multiplicação dos pães e peixes. Porque Jesus amava ensinar. E quando a gente fala de métodos do ensino, tanto religiosos cristãos ou não, são perigosos. Sim. Os dois. Porque por trás de tudo isso existem pessoas. Então a gente ama todas as pessoas. Independente da opção religiosa, independente da orientação sexual, independente se a pessoa foi para o mundo do crime ou não, se a pessoa foi presa ou não. Todas as pessoas a gente precisa amar. Porque Jesus Cristo, ele morreu por todo ser humano. Então o cuidado dele, ele ouve todas as pessoas. A oração é interessante, ela é democrática no sentido de que qualquer pessoa pode orar. É claro que em alguns textos a Bíblia diz que às vezes Deus fecha o ouvido para algumas das nossas orações, né? Sim. Às vezes, de acordo com o meu comportamento, Pedro diz que se o marido não cuidar da esposa adequadamente, as orações dele são impedidas. Então, olha a profundidade. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, muito generoso, ele ouve as pessoas. Deus ouve a pessoa. Então, quando o ser humano, como a gente falou lá atrás, que ele já nasce com essa ligação com Deus, essa ligação espiritual. E quando a gente fala de método de ensino, a educação no mundo atual, as duas são perigosas. Tanto a educação extremista, na educação regular, no secular, quanto o extremismo religioso. As duas educações, porque ao mesmo tempo, por exemplo, nem todo mundo que às vezes tem uma orientação sexual diferente é porque ele escolheu assim.
ou ele é doente. Por exemplo, eu conheço várias mães que ela criou o menino sozinha. Qual a referência que esse menino vai ter? Qual a referência, qual o tom de voz que ele vai ter? Então, por exemplo, eu tenho o tom de voz do meu pai. Porque eu fui criado com meu pai, vendo meu pai trabalhar, dados momentos da vida, mais com meu pai. Então, eu fui criado muito com meu pai. Aprendi a tocar violão com meu pai. Então, a entonação é permanente no meu ouvido, a entonação do meu pai. Mas quando houve as minhas irmãs já estavam mais na cozinha com a minha mãe, envolvida com a casa, com os afazeres, elas têm o perfil da minha mãe. Sim. Porém, se eu fosse criado só pela minha mãe, eu teria muito mais o trejeito da minha mãe. Seria diferente, é por verdade. conta da criação. Talvez o meu tom de voz seria mais fino, poderia ser mais agudo. Talvez na hora de pentear o cabelo eu pentearia diferente. Talvez na hora de escolher uma roupa, o que mais me agradaria seria da minha mãe, porque é o que eu mais vejo, e aquilo, o cheiro. Talvez o perfume da minha mãe ia ser um perfume mais marcante para a minha mente, e talvez na hora de escolher eu escolheria um perfume uma nota mais feminina, podemos dizer assim. Então existe esse cuidado que a gente precisa ter. Agora, existe a educação extremista, que é aquela que anula a família. É aquela que faz com que o plano de Deus para o ser humano seja alterado. Mas o plano de Deus para o ser humano não vai ser alterado. Nunca vai ser alterado. A Bíblia garante o ser humano, ele tem distinção física, na fala, no corpo, no comportamento. Ele já nasce com isso de Deus. Agora, existe, como a gente falou, da questão do ensino, a educação, de moldar uma criança. Então, se moldar ele para um perfil também na questão mais afeminado, ou moldar uma menina para ela ser mais perfil masculino, isso vai acontecer. Agora, isso não pode ser um entrave para que a educação cristã seja extremista, que rejeite pessoas diferentes. De maneira nenhuma. Ou rejeite pessoas que não professem aquilo que eu acredito. Porque precisa de tempo. Precisa de tempo para a gente poder, às vezes, entender o que a pessoa... Eu conheço muitas pessoas sérias. Eu tinha uma amiga que ela rezava por mim toda tarde. E aí, como é que eu vou explicar isso? Presta bem atenção, às vezes quem é crente não tem coragem de fazer isso. Mas eu tinha a minha amiga Renê que fazia isso por mim e pro meu filho toda tarde. E como que se explica isso? O que eu tenho que entregar a ela é amor. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Jesus, quando Jesus é tirado da cruz, depois de morto, ele ficou numa sepultura. De quem era aquela sepultura? Nenhum discípulo tinha a sua. Aquela sepultura era de um homem que ele aprendeu a cuidar lá. Pertenceu. Tá? Então, quando a gente olha para esses detalhes, a gente vai ver que a nossa história, seja ter um professor com outra orientação sexual, tem que ter o respeito e o carinho. Agora, quem tem a sua família e entende os princípios bíblicos, então você defende. Então, por exemplo, o meu filho, por um período, dormiu com a minha filha no mesmo quarto. 2 camas. Mas aí eu falei assim, agora chegou o tempo, porque José estava andando com os sapatos da Luísa. Eu falei, já chegou o tempo dele sair daqui, por conta daquilo que eu acredito. Tá certo. Talvez para outros não teria problema. Sim. Mas por aquilo que eu acredito, tá? Eu peguei e trocamos ele de quarto. Então ele foi para o quarto do Samuel. Então lá ele toca igual Samuel, quer a roupa igual Samuel. Natural. Se ele ficasse com a Luísa, ele queria a roupa igual a Luísa. Talvez até estaria fazendo a maquiagem como a Luísa. Um exemplo. Né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Por trás de todo o sistema educacional, seja ele oferecido pelo governo, privado ou pelas igrejas, tem que existir um cuidado para não ter um extremismo. Nem para ensinar contra a palavra de Deus, que são os princípios, e nem para se sentir dono da palavra de Deus e rejeitar pessoas. Deus não aceita quem rejeita pessoas. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Interessante sua resposta. Vamos lá. Tem alguma mensagem aí, gente? Dá uma olhada para mim aí. Eu vou pedir também o auxílio de vocês, para quando estiver faltando aí uns 40 minutos, meu Deus, uns 20 minutos, é porque eu não estou muito ligado nesse horário aí não. Se você puder falar comigo no microfone, 20 minutinhos. Falta 15 minutos? Então tá ótimo. Vamos lá então para as mensagens aqui. Depois a gente volta com as perguntas. Vamos lá ver o que o pessoal está falando aqui com a gente. Deixa eu sair um pouco desse reflexo, Leonardo, porque eu não sou professor
Eu não leio muito bem. Eu vou voltar a estudar, né? Brincadeira, tô brincando, meu irmão. Vamos lá, ó. Arlênio Gomes, meu reverendo, ele aí, ó. Um grande obreiro. Obrigado, pastor Arlênio. Um abraço. Ô, pastor Arlênio, ó, demora consagrar esse homem a pastor não, hein? Demora não, ó. Bênção. Vamos lá. Próximo. Um abraço, pastor Arlênio e todos os irmãos da Decan. Próxima pergunta. Próxima mensagem, desculpa. Tá aqui, ó. Minha esposa. Cleucinéia dos Santos Bessa. Estamos na escuta. Deus abençoe, minha irmã. Quer falar alguma coisa pra ela? Já falou, Te né? amo. Ah, isso aí. Querida. Arlênio Gomes diz assim, ó. Evangelista Leonardo Bessa é um homem de Deus. Glória a Deus por isso. É muito bom ouvir isso do nosso pastor, Arlênio é né? muito generoso. Não é bom ouvir isso do nosso pastor? É. Eu falei pro pastor Arlênio assim, falei, pastor, ó, eu não sou digno de ser pastoreado pelo senhor. Vamos lá, gente, ó, Arlênio Gomes diz assim, ó, eu e minha esposa Zenilda estamos ouvindo e assistindo esta bênção. Isso aí. Um abraço, irmã Zenilda. Alessandra Melo, boa noite. Boa noite. Alessandra Melo, verdade. É porque as pessoas vão mandando enquanto a gente está conversando, eles vão interagindo. Pra gente não aparece, mas pra eles lá tá aparecendo. Zenilda Gomes diz assim, ó, Evangelista Leonardo, Deus continue te abençoando. Amém, irmã Zenilda. Deus Aquela abençoe lá. a senhora. Aquela do meio. Aquela lá. Deus abençoe a senhora. Obrigado. Vamos lá. Daniela Rufino Santos, Deus continue te abençoando. Abraço, irmã Daniele. Jana Janine, amor da minha vida, minha esposa. A paz do Senhor, meus parabéns pelo programa, meu amor. E a VM Gospel, você tirou, cara, nem terminei de ler. E a VM Gospel. Ao evangelista Leonardo, que Deus continue abençoando seu ministério. Amém. Obrigado, minha irmã. Tá lá, canal do Denerson Rezier. A paz do Senhor Jesus, evangelista Leonardo Bessa e todo o povo da Pod VM. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Abraço. Finalizou? Ó, a todos vocês, o meu carinho. Muito obrigado por terem participado. Eu acredito que o Leonardo também está muito feliz, né? Gente, por favor, deixa lá o teu joinha. Se inscreva no canal, ajuda a gente a promover isso aí. Não é fácil, a gente sabe que é uma tarefa árdua. E eu não queria, a gente sempre ouve dizer que o meio cristão não é unido. Isso é uma mentira do diabo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós cristãos somos unidos sim, e temos o potencial de avançar numa proporção exacerbada. Então, você que é crente, que acompanha e que quer nos ajudar, se inscreva no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos para frente, porque o Leonardo Bessa com certeza vai estar aqui de novo, batendo papo com a gente, e vai ser um outro assunto, À disposição. né? Muito inteligente, e eu louvo a Deus pela vida dele. Vamos lá, Leonardo. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A gente falou, né, sobre o meio secular. Agora vamos entrar aqui vamos lá, em seu ponto de vista, como a igreja pode ser útil para direcionar seus membros em busca da qualificação educacional, profissional e ministerial? Uhum. A igreja, ela tem um poder, né, dado por Deus, e esse poder da igreja, a igreja não pode correr o risco de perdê-lo na terra. Tá? No mundo espiritual ela tem um poder, mas como organização ministerial, ela tem também um poder que pode ser perdido. Sim. Por quê? Porque de acordo com o comportamento que seus líderes e membros tenham. A igreja, por que ela é muito forte para o ensino? Quando a gente vê o
o início do Brasil, por exemplo, a força que trouxe ao longo dos anos para que o país fosse caminhando em direção a uma liberdade, por exemplo, foi baseada nos ensinos cristãos lá atrás. Sim. Os jesuítas trabalharam muito bem, né? Claro que no início o sistema educacional era mais para pessoas privilegiadas da sociedade, mas naturalmente sempre tem no meio dos professores e ensinadores alguém que olha a educação como algo que transforma, que liberta. Então, o conhecimento foi sendo disseminado dentro do Brasil. E hoje a igreja ela entra em lugares que político... Por exemplo, se eu sair daqui, eu vou em lugares que político não pode ir. Sim, verdade. Por exemplo, pode me levar a alguns lugares que político não entram. Dentro de favela... Sim, com certeza. Isso é a força que a igreja tem. Então a gente pode ensinar em alguns lugares que outras pessoas talvez não tenham uma credibilidade. Então a igreja tem esse poder de ajudar educacionalmente tanto a sociedade, por isso que tem diferença. Por exemplo, existe a igreja missionária, é aquela que envia recursos para fora do país, para fora da região dela, mas existe a igreja missional, que é aquela que cumpre o seu papel onde ela está plantada. Aí é que vem a diferença. Então eu vejo muitos dizer, eu sou uma igreja missionária, aqui nós temos uma participação missionária. Muito bom, continue assim. Mas agora e o papel missional? Que é cumprir um papel onde está plantada. Aí sim, ela tem que direcionar os jovens, tem que verificar se os adolescentes, as crianças estão frequentando as escolas regularmente, tem que orientar os pais a acompanhar a vida educacional dos filhos, ver se ele está indo para a escola, se tem presença, se ele faz as provas, se ele está com alguma dificuldade, se precisa de acompanhamento. Então tudo isso a igreja faz. Isso é muito importante. Tá? Eu e minha esposa, a gente trabalhou junto durante um tempo, num campo missionário, e a gente fazia tudo isso. A gente estava atento às crianças. E aí, como é que está esse ano? Ia para as mães, e como é que está seu filho na escola? Como que estão as coisas? A gente acompanhava, porque a igreja tem essa força. Com relação ao mercado de trabalho, se a pessoa contratar um cristão, isso cristão dedicado, esforçado, que obedece o princípio da palavra, a empresa ganha um baita profissional. Porque a gente, pelo menos a gente pressupõe que ele vai cumprir horário, que ele vai ser fiel nos seus compromissos. Disciplinado, né? Ele vai ter as disciplinas, ele vai buscar conhecimento, ele vai aprimorar conhecimento, ele vai atender muito bem, ele mesmo com seus desafios internos, ele vai sorrir para um atendimento, ele vai querer fechar uma venda, ele vai querer fazer um melhor atendimento. Se ele é da saúde, ele vai querer dirigir com responsabilidade. Então, por aí, por exemplo, meu pai ele foi encarregado na prefeitura aqui de uma região próxima, e ele foi visitar uma residência. Estava chovendo dentro. E quando ele chegou lá, ele falou, casa estranha. Eu não vi aqui em cima a ponta da ferragem. Quando ele foi ver, o pessoal fez o pedreiro anterior fez a casa sem coluna. Entende? Não é que seja um problema fazer uma casa sem coluna, mas o projeto tinha coluna. Entendi. Ou seja, a pessoa negligenciou. Então, normalmente, quando um cristão ele é bem orientado pela igreja, a sociedade vai ganhar um profissional melhor, vai ganhar um profissional mais responsável. E a igreja, hoje ela tem essa força para aquilo que ela fala tem uma aceitação muito grande. A preocupação que eu tenho é com os obreiros, maus obreiros, né? Que tornam isso a igreja ser rejeitada. Tem pessoa que não quer ouvir a igreja mais, por conta da igreja ser preconceituosa, uns moram na casa, não pagam aluguel. Aí isso contamina depois a nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado. Eu preciso ter esse cuidado sempre. Eu preciso ter esse cuidado, porque senão depois a gente está manchando a força da igreja para a vida educacional. E finalizando essa minha abordagem, então a gente vê hoje que a igreja ela tem sim o poder de criar uma escola bíblica forte para todas as classes lá na igreja. A gente tem desde o maternal, tem primários, tem pré-adolescentes, adolescentes, depois de jovens e adultos. Então tem classe para todos. Então dentro da escola dominical, que pode ser desenvolvida em qualquer dia da semana, mas eu falo dominical porque é a estrutura dela. A gente atende todas as classes, diversos assuntos, e isso torna, então, uma igreja mais forte, pessoas mais orientadas. E também a igreja, ela deixa até uma sugestão, né? Você que pode
patrocine alguém, né? Às vezes você está na igreja, tem uma condição financeira boa, patrocine uma família, um jovem. Eu lembro quando eu comecei a estudar, meu sogro patrocinou meus estudos. Até hoje, meu sogro é meu ajudador. Que legal. Entende? Eu tenho lá minha esposa, o meu cunhado, o pastor Kemuel, foi meu grande ajudador nesse sentido, entende? A minha cunhada, uma Cleusinara, ajudadores para a gente, por conta da importância, entende? Então a igreja hoje ela tem toda essa força para a vida educacional das pessoas serem impactadas. É fundamental, então, que tenha pastores, né, preparados para preparar outras pessoas para, no futuro, né, exercer papéis importantes na nossa sociedade. É um problema. Quando falo de teologia, de estudos, isso não é para esfriar. Quem é da igreja fica preocupado. Teologia esfria, mas como assim esfria? Se você está estudando para você cuidar melhor das pessoas, por que esfria? Não faz sentido. A pessoa não pode ser orgulhosa, presunçosa, por conta de ter alcançado mais conhecimento, tem que sentar para ouvir qualquer pessoa. Então a igreja ela tem esse corpo importante, que é quando ela une pessoas com muita cultura, menos cultura, pessoa que fala bem, outros que não falam tão bem, pessoas de cores diferentes, raças diferentes. Então é importante hoje, sim, o obreiro precisa se qualificar, a igreja tem que cuidar da vida espiritual dos membros, levá-los a uma vida educacional digna, correta, interpretação correta da Bíblia, interpretação correta das leis do país, orientação ao mercado de trabalho e também uma boa orientação à vida ministerial. Que aí sim, o obreiro, quanto mais ele estuda, o obreiro hoje tem que saber situações que hoje o obreiro ele tem que resolver situações que antigamente não precisava. Tem que legalizar a terra, coisa que antigamente não precisava. Ele tem que dar parecer jurídico, que antigamente não precisava. E hoje ele tem que dar parecer fiscal, que antigamente não precisava. É verdade. Fazia só anotação no caderninho de capa vermelha e estava bom. Hoje a questão contábil mudou muito. Então, o sistema educacional dentro da igreja é fundamental para um crescimento saudável, integral da igreja. Amém. Leonardo, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo. Tá tão bom que eu ficaria aqui mais 1 hora com você. Mas a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Né? Acredito que foi de extrema importância para as pessoas que estão nos assistindo, aprenderam muita coisa hoje, né? Principalmente os obreiros de dentro das respectivas igrejas que nos acompanham. Acredito que aprenderam muito com você aqui nessa noite. Ficou 2 perguntas para terminar, para perguntar, mas infelizmente o horário nos cobra. Eu vou estar liberando para você fazer suas considerações finais. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai dizer aonde te encontra as pessoas que desejam estudar, fazer teologia, se você é professor teológico, né, aonde é que te encontra, como é que consegue seus cursos, enfim, a sua igreja. Faça as suas considerações finais apresentando essas coisas. Pode ser? Tá bom. Você olha para essa câmera ali. Primeiro agradecer ao Gilvan por essa oportunidade, né? Esse espaço, muito bom. Deus abençoe, irmão. Muito bom estar aqui, tá bom? Sucesso pro programa. Eu atualmente trabalho na Assembleia de Deus em Cantagalo, Ministério Decano, junto com o pastor Arlene e pastor Jorge. Um abraço ao pastor Arlene, pastor Jorge, todos os irmãos da Decan em Cantagalo, de todo o campo, né? Atualmente a gente trabalha com educação cristã lá na igreja, né, atendendo os irmãos. Para me encontrar, se for domingo, eu estou em alguma igreja, você vai me achar em alguma igreja de algum lugar que normalmente a gente está, né? Com relação ao nosso curso, se você quiser estudar com a gente, todo domingo, tá? A gente tem um curso bíblico na igreja que acontece aos domingos a partir de 9 horas da manhã. De 9 às 10h30 da manhã, a gente tem lá a nossa escola bíblica dominical. É aberta para todas as pessoas aqui de Cantagalo. Você quer ouvir uma palavra, você quer um lugar para te receber sem nenhum tipo de julgamento. Talvez você não esteja tão bem agora, né? Vai para lá estudar a palavra, a gente vai cuidar de você, vai te dar atenção e todo domingo a gente está lá, tá bom? Então a gente te convida para estar com a gente lá também. Se precisar me ver na rua, quiser conversar um pouco, a gente está à disposição. Eu não tenho nenhum estoque, tá? De palavra, nenhum estoque de profecia, isso eu não tenho não. Mas agora, uma palavra bíblica de Deus,
Isso aí eu sempre tenho um texto para poder falar para você, para te ajudar de alguma forma. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um beijo para minha família também e meus amigos e irmãos que estão aí. Gente, a gente quer agradecer a vocês. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Leonardo, mais uma vez. Deus abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach de Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Amém? Tamo junto até o céu. Um abraço. Valeu.